Olá pessoal, esse é o São Tantas Coisas e hoje nós vamos falar sobre Game of Thrones, 8ª temporada, episódio 6, The Iron Throne. Então chegou ao fim, uma das grandes séries de todos os tempos, uma das melhores séries de todos os tempos. Quem acompanha meus vídeos aí sabe, infelizmente, que essa 8ª temporada eu fiz muito mais críticas do que elogios. E já vou adiantar que eu não gostei muito dessa conclusão, não funcionou pra mim esse último episódio de Game of Thrones. Mas antes de eu falar dele propriamente, eu gostaria de explicar um pouco da minha história com Game of Thrones e tentar justificar por que essa 8ª temporada, por que essa conclusão não funcionou tão bem pra mim. Eu quero fazer essa justificativa pra mostrar que eu não sou um daqueles críticos amargos que já vai assistir o negócio não querendo gostar, né? Pelo contrário, eu vou querendo gostar das coisas que eu assisto, eu torço pelas coisas que eu assisto, né? Cultura pop, né, que é o assunto que eu mais falo aqui nesse canal, é uma coisa que é importante pra mim, foi importante pra minha formação, pra minha infância, e é importante até hoje. Então eu torço pelas coisas que eu assisto. Então quando eu sinto que uma história, ela trai a sua própria jornada, ela trai o desenvolvimento dos seus personagens, eu encaro quase como uma ofensa pessoal, eu fico triste, né? Eu sei que é um pouco exagerado, né? Mas fazer o quê, né? Sou o que sou. Então desde o começo, Game of Thrones mostrou que seria uma série ousada, diferenciada. Ela abordou aí temas como incesto, como tortura, tinha muita violência gráfica, né? E era um conto assim de reis, de rainhas, de príncipes, de cavaleiros, só que sem aquele ar pueril, né, tão característico do gênero, né, sem aquela dicotomia do bem e do mal. Aliás, tinha essa dicotomia do bem e do mal, só que ela era muito mais embaçada em Game of Thrones, né? Os personagens, eles eram dúbios, eles tinham uma moralidade questionável, né? No mesmo episódio, eles podiam ter ações boas e ruins. E um personagem, eu acho que exemplificou muito bem isso, foi o Jaime, né? Se a gente pensar na jornada dele. E além disso, foi uma série muito corajosa, né? Pra quem conhece um pouco da história de Lost, os idealizadores da série, eles tinham planos de matar o Jack, né, o personagem principal, né, o protagonista da série, logo nos primeiros episódios. Só que aí eles repensaram e né, refletiram, pô, acho que se a gente fizer isso, a audiência, o público pode se sentir um pouco traído, né? Acho que a galera não tá pronta pra isso. E Game of Thrones não, eles foram lá e mataram o seu Jack, né? O Sean Bean, que era o ator mais famoso da série na época, e que era o personagem, né, o Ned Stark, era o compasso moral, a referência moral da série. A gente sabe que esse tipo de personagem, ele geralmente tá seguro, ele pode chegar próximo de morrer, mas ele passar por diversas dificuldades, mas ele não morre, né, ele geralmente termina bem. E Game of Thrones não, eles foram lá e cortaram o personagem. Então isso foi um ponto que também levantou bastante interesse ali ao final da primeira temporada. Então desde o começo, Game of Thrones passou a mensagem de que mesmo que você fosse um personagem bom, honrado, você não estava seguro, né? A série não ia hesitar em te matar, te humilhar, te torturar, te violentar. Isso é algo que você não estava acostumado a ver nesse tipo de história. Para dar alguns exemplos aqui, além da decapitação do Ned, a gente teve o casamento vermelho, tivemos o tratamento que a Sansa recebeu, né, do Joffrey e depois do Ramsay, o tratamento que o Tyrion, que era outro personagem querido, recebia do seu pai, da sua irmã. Mas se você pensar bem, mesmo que Game of Thrones te deixasse deprimido, te deixasse chocado, como eles estavam tratando alguns personagens que eram importantes, que eram bondosos, que eram honrados, que eram inteligentes, a série também procurou te recompensar, né, com reviravoltas na história. O Joffrey, ele morreu envenenado, sofrendo. O Ramsay, ele foi derrotado na Batalha dos Bastardos, depois devorado pelos próprios cães, observado pela Sansa. O Tyrion conseguiu matar o pai dele, né, que humilhou ele a vida inteira. A Arya se vingou de todos os responsáveis pelo casamento vermelho. Então essa montanha-russa de emoções, né, você tá chocado, você tá triste e também você se sente empolgado com os triunfos dos personagens, é algo interessante, é algo que aumenta ali a sua relação com a série, a sua devoção com a série. Só que na maioria das vezes, essa recompensa, ela demorava para chegar. Às vezes temporadas completas, temporadas inteiras. Porque a série, até as suas 6 primeiras temporadas, ela se dava tempo, né, dos acontecimentos se desenvolverem de forma orgânica. O que faz a gente chegar a essa última temporada, né, quando dois dos principais arcos que tinham de se resolver, duas das principais ameaças que tinham de ser extintas, né, os White Walkers e a Cersei,
foram resolvidos quase de uma forma como se fossem pequenos detalhes assim na história para forçar a chegada dessa conclusão que foi nos mostrada, né, no Trono de Ferro. E aí sim, agora vamos falar dessa conclusão desse episódio especificamente. Então tá, após o massacre de Porto Real, tá todo mundo meio perplexo com o que aconteceu. Todo mundo meio ali chocado ainda com as ações da Daenerys. Os Imaculados continuam massacrando soldados que já estão de joelhos, já estão derrotados, e o Jon absorve, ainda meio chocado ali com tudo que está acontecendo ao redor dele. O Tyrion lamenta a morte dos irmãos, ele vê os corpos dos irmãos, e a Daenerys chega para fazer o seu discurso ali de triunfo, né? Uma cena bastante bonita, bastante imponente, e ela fala para os Dothraques, fala para os Imaculados, para os sobreviventes do exército dela, que a guerra não terminou, que ainda há povos para serem libertados, o que é bastante temeroso, né? Porque ela vai libertar esses povos da mesma forma que ela libertou o povo de Porto Real. E aí o Tyrion chega, né? Quando ela está terminando o discurso, e ela sabe que ele libertou o irmão dele, né? Antes da batalha começar, e o Tyrion fala: tudo bem, eu libertei meu irmão e você, que massacrou toda uma cidade. E aí ele tira, né, o broche da mão da rainha e joga nas escadas, na escadaria, e ela manda prendê-lo. E aí começa o meu primeiro problema com esse episódio, né? Ela manda prender o Tyrion, mas ela queimou o Varys por uma traição semelhante sem hesitar, né? Eu sei que o Tyrion não podia morrer naquele momento, porque ele ainda tinha coisa para fazer, ele tinha uma conversa importante para ter com Jon Snow. Mas aí é outro exemplo, né, de como essa temporada se desenvolveu, né? Você forçando o roteiro em detrimento do desenvolvimento, né, das ações dos personagens. Aí depois nós tivemos aquela que pra mim foi uma das melhores cenas do episódio, talvez a melhor, uma conversa aí nos moldes clássicos das melhores resenhas que já aconteceram em Game of Thrones, quando Jon Snow vai visitar o Tyrion, e o Tyrion apela ao Jon que fizesse algo em relação a Daenerys, já que a Daenerys parece estar com os dois pés firmes ali na vibe da tirania. Nessa conversa, eles passam por temas que estiveram presentes em todas as temporadas da série. Eles falam sobre família, falam sobre escolhas, falam sobre destino. E o Tyrion passa uma mensagem importante, né, sobre o perigo de endeusar essas figuras políticas, né, as figuras com bastante poder, que a partir do momento que eles começam a errar, eles não têm o menor motivo, né, para refletir sobre suas ações, já que a gente, o povo, né, no caso os conselheiros da Daenerys, colocaram ela lá em cima, né, como a esperança de um mundo melhor. Né, e o Jon ainda relutante, o Jon contra-argumenta e tal, mas aí o Tyrion dá a sua cartada final, né, que é falar de família. A Sansa e a Arya não tem o menor, né, não parecem que elas estão dispostas a dobrar o joelho. E aí o que a Daenerys pode fazer com ela, já que ela tá nessa loucura aí, né? E aí com isso na cabeça, o Jon vai visitar a Daenerys para questioná-la, né, sobre suas motivações, sobre suas ações, sobre os planos daqui pra frente. Sobre ela ter queimado toda a cidade de Porto Real, sobre ela ter matado inocentes. Ela dá uma desculpa bastante fraca, novamente, né, reafirmando algo que ela já tinha dito sobre a Cersei usar o povo como escudo, como uma forma de testar os limites da misericórdia dela, e que isso poderia ser interpretado como um sinal de fraqueza da parte dela, né? Ela fala algo assim. E sobre os planos futuros, ela convida novamente o Jon a quebrar a roda com ela, a reconstruir um mundo novo com ela. E aí o Jon questiona, mas e as outras pessoas e que têm, né, ideias diferentes, ideias de modos de vida diferentes? E aí a Dany dá uma resposta que foi chave para o destino dela, né? Ela fala, elas não vão ter o direito de escolher. E aí o Jon entende isso como uma confirmação de tudo que o Tyrion estava falando, de tudo que o Varys havia dito, e mata ela, né, com uma facada. E aí o Drogon chega, revoltado, vê o corpo da mãe, cospe fogo, só que ele não tenta matar o Jon, ele queima o trono de ferro, meio que dizendo que ele entende o porquê o Jon teve de matá-la, mas ele não o culpa. Ele culpa, na verdade, o trono, que simboliza, né, a cobiça, a ambição desmedida, descontrolada. Aí tá, depois desse acontecimento passa um tempinho, a gente não sabe quanto exatamente, mas aí os lords de Westeros se reúnem para decidir quem vai ser o novo responsável por comandar o país, quem que vai usar a coroa. E o principal responsável pela escolha desse novo comandante é o Tyrion, né, que estava como prisioneiro, e aí ele faz um discurso falando sobre o poder das histórias, que a história é a coisa mais poderosa que existe, por ela ter a capacidade de unir pessoas, de atravessar gerações, e que dentre as pessoas reunidas ali, ninguém tinha uma história melhor que a do Bran,
ele ter deficiência física, ele ter se tornado o Corvo de Três Olhos e ele ser a memória do mundo, né? E a memória é uma coisa importante as pessoas manterem para evitar que tiranos tentem apagar a história, tentem reescrever a história. Aí ele pergunta se o Bran aceita a coroa, o Bran meio relutante, né, meio ali, meio away, como sempre, mas aí o Bran responde, você acha que eu sobrevivi esse tempo todo para quê? Dando a entender que todas as coisas que ele manipulou até agora foram de propósito para ele chegar até ali e ser nomeado o rei de Westeros. Essa sequência toda ela é bastante fraca e confusa, assim, na minha opinião, né? Primeiro, que o Tyrion chega a essa reunião como um prisioneiro. O Verme Cinzento tá puto com ele, não quer deixar ele nem falar. Mas aí, o Verme Cinzento depois permite que ele faça um puta discurso importante sobre o destino de Westeros, decidindo quem vai ser o rei, né? Então ali foi uma falha de tom bastante, né, palpável, ali, bastante flagrante. E depois sobre o Bran, né, que muita gente vinha reclamando, eu inclusive, sobre qual que era o papel dele na série, né? A série passa então essa mensagem de que às vezes a melhor coisa a fazer é nada e você pode ser responsável por comandar. E essa resposta também bastante dúbia traz questões sobre a moral do próprio Bran, né? Ele sabia disso desde o começo, de que todos os eventos iriam levar ele a ser o rei de Westeros, né? Então são mais outros exemplos aí da forma apressada e com a falta de cuidado que a série teve para responder questões importantes ali sobre a trajetória, né, desse personagem especificamente. E aí os Lordes de Westeros todos votam, todos concordam que o Bran deve ser o novo rei dos Sete Reinos, menos a Sansa, né, que decide manter o Norte como reino independente. E aí o Tyrion nomeia o Bran como o rei dos Seis Reinos, né, agora sem o Norte. E aí a série parte para tentar amarrar as suas pontas e eles fazem isso de uma maneira bastante fraca, bastante apressada no tom do que foi essa 8ª temporada e a 7ª também, a gente pode falar. A Sansa, como eu já falei, é coroada, a protetora do Norte, a rainha do Norte, o que foi um desfecho legal para ela, né, considerando todo o arco dela, de como ela começou como uma garotinha deslumbrada, que queria ser uma princesa, queria ter vários filhos de um príncipe, né? E por tudo que ela passou e como ela terminou como uma mulher forte, uma mulher destemida, implacável, ela ser responsável pelo Norte, onde a família dela viveu, foi criada. A Arya, ela parte para o Oeste, que é uma área não explorada do mundo, e ela quer descobrir o que tem ali. E eu achei que foi um desfecho ok, mas muito aquém do que o personagem dela foi construído para ser. Ela teve um momento importante na 8ª temporada, né? Ela matou o Rei da Noite, mas ela acaba não usando nada do treinamento dela, né? De pegar outras faces e fazer aquele trabalho meio de ninja, meio de detetive ali para se infiltrar e realizar objetivos, algo que ela poderia ter usado várias vezes nessa 8ª temporada. Eu achei que foi muito ruim o que fizeram com ela no quinto episódio, quando ela tá ali na boca para matar a Cersei, mas aí por causa de uma conversa de paizão do Sandor, né, do cão de caça, ela desiste, né, de todos os objetivos dela, de todo o treinamento dela, como eu falei no vídeo passado. Então foi outra personagem que foi desperdiçada. E por falar em personagem desperdiçado, né, temos que falar sobre Jon Snow. Jon Snow foi um personagem desenvolvido, né, se você prestar atenção no arco dele, ele foi desenvolvido para ser o grande herói da série, né, ele tinha todas as características para isso. Ele era um cara honrado, meio inocente, puro, sempre procurou fazer a coisa certa, defender o reino. Ele foi o responsável por costurar a aliança com os selvagens, sabendo que isso poderia causar problemas para ele, como causou. Ele morreu por isso, mas mesmo assim ele fez porque ele sabia que era necessário para conter uma ameaça maior, que era a dos White Walkers. Ele era o Aegon Targaryen, um mistério que foi tardiamente revelado na série por causa da sua importância, né? Porque isso dava para ele a legitimidade em relação a ocupar o trono. E no final, nada disso serviu para alguma coisa, né? O Jon foi tratado como um verdadeiro vagabundo, foi excomungado de volta para a Patrulha da Noite, que também não tem mais um propósito, né? Os White Walkers, a ameaça dos White Walkers já foi extinta e os Selvagens agora são brother, então não tem razão de ser mais da Patrulha da Noite. E foi esquisito a justificativa para ele ter sido excluído de volta para a Patrulha da Noite, né? A série explica que é porque ele matou a Daenerys e se ele fosse libertado, isso iria causar revolta. Mas revolta de quem? Dos Dothraki? Dos Imaculados? Mas e os Lordes de Winterfell? A maioria ali era pró-Jon. E o rei, o Bran, irmão dele,
Ele não poderia fazer nada pra ajudar o Jon? Então, novamente, achei que foi um puta vacilo a forma como eles finalizaram o arco do Jon, a exemplo do que aconteceu com o Jaime, não pelo que aconteceu, mas pela forma como aconteceu. Eu não tenho o menor problema com o Jon ter voltado para o norte, né? Pois como o Tormund falou, ele é um cara, o Jon é um cara que sempre teve essa identificação com essa parte ali do mapa, mas pela forma como aconteceu, ele ter sido excomungado, ter sido exilado e não ter ido de vontade própria, né? Foi algo bastante aquém do que o Jon merecia, por tudo que ele fez, tudo que ele representou, a forma como o personagem dele evoluiu como um bastardo que poderia ser rei, né? Então foi mais um exemplo aí de como os produtores, como os roteiristas não souberam o que fazer, não souberam como finalizar os seus personagens nessa 8ª temporada. Então, gente, eu acho que tem duas formas que você pode encarar esse final aí de Game of Thrones. Você pode ser aquela pessoa que acha que o que importa é a jornada, o final é só um detalhe, é só um check, marque ali de que uma história chegou ao fim, mas o que importa foi tudo que veio antes, como aqueles personagens chegaram ali. Ou você pode ser aquela pessoa que acha que, apesar de toda a trajetória brilhante de Game of Thrones, se você não consegue concluir bem a sua história, tudo que aconteceu antes perde bastante a sua força. Eu, pessoalmente, tendo a ficar no primeiro grupo. Eu não tenho como descartar, não consigo descartar tudo de legal que Game of Thrones fez em termos de produção, de direção, de roteiro, a qualidade da escrita que foi bastante alta, né, ali até as 6 primeiras temporadas, o elenco que cresceu junto, né, que agora com certeza a gente vai ver eles muito mais em outras séries, em outros filmes, né, então isso não tem como eu descartar, então valeu demais essa parte de Game of Thrones. Mas claro que eu tenho ressalvas, né? Eu acho que a qualidade caiu bastante e isso talvez prejudique o legado da série no futuro. Eu gosto bastante de listas e eu tava pensando em colocar Game of Thrones, eu queria ver a conclusão da série, eu tava pensando em colocar a série ali no meu top 5, top 3 e agora eu acho que eu não consigo fazer isso mais, né? Mas eu vou pensar melhor ainda sobre esse assunto. Agora vamos colocar tudo isso em números, vamos saber qual que é a avaliação do São Tantas Coisas para o último episódio da 8ª temporada de Game of Thrones, o último episódio da série The Iron Throne. Galera, então é isso. Obrigado a todos vocês que acompanharam essa minha jornada, essa nossa jornada aí pela 8ª temporada de Game of Thrones. Espero que vocês tenham gostado das minhas análises. Se vocês não gostaram ou discordam de alguma coisa que eu falei, por favor, comentem aqui embaixo ou interajam comigo nas redes sociais, vão aparecer por aqui. E não me abandonem, Game of Thrones acabou, mas eu vou continuar falando aqui nesse canal sobre outros filmes, outras séries, e a gente vai continuar se vendo por aí, ok? Muito obrigado novamente pela audiência, até a próxima e paz!